Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou testar com vocês essa paletinha aqui da Ruby Rose. Sim, eu estou com o swatch na mão. Essa paletinha da nova coleção da Ruby Rose, prestem atenção no tamanho dela, tá? Porque dá a impressão que ela é bem maior na internet. Olha aqui, ó, bem do lado do meu rosto. Essa daqui é a Spicy. E por que eu escolhi essa paleta, gente? Eu escolhi essa paletinha, gente, por um motivo simples. Sabe aquelas paletas Be alguma coisa? Sabe aquela paleta Be Fabulous, que isso aqui dela é todo preto e vem escrito aqui Be Fabulous e ela é cópia da Huda? Então, essa paletinha aqui seria uma versão 2.0 daquela que a Ruby Rose já lançou. Essa aqui é igualzinha àquela. Igualzinha não, ela tem algumas cores a mais do que a outra paleta, mas as mesmas cores que tem naquela paleta Be Fabulous tem nessa daqui, Spicy. Então eu resolvi comprar essa porque tem mais cores. Quais são as cores que tem aqui que não tem na Be Fabulous e não tem na Huda Beauty? Esse rosa aqui, fortão, na Be Fabulous aqui é esse dourado que fica aqui, não tem esse rosão. Todas essas cores mate, aliás, tudo isso aqui tem na outra paleta igualzinho, na mesma posição, todas essas sombras mates, todas essas sombras mais fortes ali de cima, tá? Como eu falei, esse rosa aqui não tem e esse dourado viria pra cá. E nós temos essas outras três cores aqui novas. Um champanhe, uma sombra levemente roxa e um rosa mais queimadinho, tá? Então nós temos essas três cores novas, extras, e esse rosão aqui. Então eu achei que compensava mais comprar essa paleta do que comprar a Be Fabulous. Essa é uma versão mais atualizada, melhorada. Nessa caixinha aqui onde vem o produto, vem escrito que todas essas sombras cintilantes aqui, na verdade, são sombras metálicas. Então é uma paleta de sombras mate e metálicas, o que já dá uma diferença enorme de acabamento para aquela Be Fabulous, que são cintilantes. Então eu resolvi arriscar, eu não tenho a Be Fabulous, por isso que eu resolvi comprar essa. Queria muito a Be Fabulous, por se tratar de uma cópia da Huda Beauty, para eu poder trabalhar com essas cores, ver o que eu acho e talvez um dia investir na Huda Beauty original, né? Então eu achei essa versão aqui mais interessante. Não sei da qualidade da outra em comparação a essa, porque eu não tenho a outra. Eu tenho uma outra Be alguma coisa, uma que tem umas cores azuis e tal, e as sombras cintilantes são muito boas. E tem sombras mates que são muito boas, mas tem sombras mates que quase não pigmentam. E não sei se essa aqui funciona assim. Eu vou fazer essa maquiagem aqui com vocês agora, e aí a gente vai descobrir juntas. Eu vou dar uma opinião assim de primeiras impressões, não é uma resenha. Se vocês tiverem outras opiniões, quiserem mais coisas, deixem sempre aí no comentário. Mas coisas que eu digo é resenha do produto, outra maquiagem usando, mais testes, enfim. Então sigam aí com o leve tutorial / testando essa paletinha aqui, que é cópia da outra paleta que a Huda Beauty fez e que a Ruby Rose já tem. Olha que confusão, mas é isso aí. Então vamos lá começar. Gente, vocês acreditam que a minha sobrancelha eu só fiz na parte de baixo? Eu realmente tenho essa sobrancelhona. Então a paletinha, gente, vem nessa embalagenzinha super fofinha aqui. Aí você abre, aqui atrás tem composição, validade, várias coisas. Tirou dali, ela é assim, ó. Ó, o tamanho dela. Nos vídeos ela parece bem maior. Esse é o tamanho dela, ó. Cabe na palma da mão. Aqui dentro, quando você abre, tinha um plastiquinho de proteção, aquela folhinha, eu tirei. E esse aqui é o fixador e vem essas cores de sombra, como eu já comentei com vocês. Então vamos aqui fazer a nossa make. Eu ainda não sei direito o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte, vou fazer um olho aqui e aí eu volto para fazer o outro com vocês, porque eu não sei direito o que eu vou fazer. Então, pera aí. E pronto, voltei aqui com um olho feito, ó, vou chegar até pertinho para vocês verem. E vamos fazer isso aqui juntas, não precisa ficar tão perto. Gente, acho que eu não vou colar cílio não, porque... Vamos ver, no final do vídeo eu decido. Então vamos lá. Eu vou começar, gente, eu usei, ó, esses dois tons aqui, esse rosa e esse avermelhado cintilante. Não molhei pincel pra gente realmente ver como funcionam as sombras. Então eu vou começar com o meu pincel fofão, o meu é 38 e esse tom aqui, vocês já viram que esse tom esfarela bastante, ao contrário do vermelho que eu usei do lado. Ele esfarela bastante, mas ele entrega demais a cor. Vocês vão ver aqui, ó, olha só como sai no pincel, esfarelou demais ainda, e olha aqui no olho.
Olha só isso. Tá vendo? Ele entrega muito a cor. Então vale a pena a sombra esfarelar e entregar a cor. Você tem que ter um pincelzinho limpo para você ir limpando aqui, porque provavelmente cai na pele. E como eu já fiz esse aqui, eu sei que cai na pele. Mas vamos prosseguir então. Tá, ó, fiz todo o contorno do olho com esse marrom. Aí eu pego um pincelzinho menor. Esse aqui é o A26, que eu nem gosto muito porque ele é meio duro, meio piniquento, mas ele é um pincel mais preciso. E vou com essa sombra vermelha, bem na pontinha assim, ó, no côncavo, marcando todo o meu côncavo. E essa é uma dica, gente, que ajuda muito a gente a aprofundar o côncavo. Mesmo quem não tem côncavo direito, fazendo isso, o côncavo aparece. Pelo menos na maquiagem, fica lindo. Então pode pegar bastante sombra. Você já deu pra ver, vocês verem que essa sombra vermelha é bem menos pigmentada que a marrom, né? Porque olha só, a marrom foi isso aqui tudo, a vermelha lá, já passei umas 3 vezes lá e dá pra ver, mas não tá tão intensa. Então eu senti isso com essa sombra. Como a outra esfarela mais, a outra pigmenta bem mais também. O que é natural, né? Aí vou depositar essa sombra vermelha. Ó, o mesmo pincel, só que mais de lado, aqui nesse cantinho. E olha só quantas vezes eu tenho que ir voltar com a sombra para ela ficar na intensidade que eu quero, né? Ficou assim, olha. Vou parar de esticar a pele, que aí parece que tá tudo manchado, mas sou eu esticando a minha pele, ó. Ficou assim. E agora eu vou voltar com outro pincel fofão e vou esfumar essa borda aqui, ó. Principalmente aqui ficou bem marcado. Então, olha só onde eu tô segurando, ó. Esfuma bem devagarinho, isso aqui é para não arrancar as sombras. Com um ladinho ou então com o pincel bem em pé. Aqui, ó, uma coisa importante, gente. Como nós temos olhos diferentes, olha só. Olhando aqui de frente, aqui tá mais claro do que aqui. Pouquinha coisa, mas dá para corrigir facilmente. Eu volto com o pincel fofo, um pouquinho do marrom e passo mais aqui assim. E esfumo. É um toquezinho de nada, mas olha só, dá a diferença. Quando você olha assim de frente, deixa eu olhar para a câmera, né, para vocês, esse olho tá com o mesmo espaço de pele clara do que esse aqui. Então, isso é importante a gente prestar atenção. Continuando agora, gente, eu vou vir com um pincel de precisão, de depositar sombra, esse aqui é o E55, e vou depositar, fazer esse degradê de rosa. Eu achei que essa sombra e essa ficam da mesma cor na pálpebra. Eu vou aplicar essa aqui só no cantinho interno e essa aqui no meio da pálpebra. E não vou falar nada para ver se vocês conseguem ver a diferença entre elas. Então, vamos lá. Aqui o que eu falei, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, que aqui caiu um pouquinho de sombra, ó. Então, eu vou vir com um pincel fofinho, limpo, e vou fazer assim com bastante gentileza
com uma pele mate, né? Se a pele estiver luminosa, aquela pele mais lustrosa, talvez grude, mas uma pele mate não gruda nada. E em termos de sombra, é isso nada. Tá faltando a sombra aqui embaixo, eu peguei essa mesma sombra vermelha, com o mesmo pincelzinho, e fiz só até metade do olho. Ó, ligando bem aqui o cantinho externo. De novo, gente, tendo cuidado com a simetria. Aqui eu acabei descendo um pouquinho mais a sombra, então eu tenho que voltar aqui e descer um pouquinho mais a sombra, senão eu vou ficar com o olho torto. E eu vejo muita gente na internet fazendo isso. Num olho se empolga e desce mais com a sombra e no outro não, aí fica com os olhos tortos. Deixa eu passar a máscara de cílios aqui pra gente fazer os comentários finais. Então vamos aqui, ó, gente, como eu falei, ó, já terminei a maquiagem. Tá? Então vamos às considerações finais. Gente, isso foi apenas um teste, eu não testei todas as cores. Essa é a paleta Spice, como eu já falei também. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu deixar ela assim aberta, que acho que é mais fácil da gente ver as cores. E, gente, na embalagem, nessa caixinha aqui, diz que são 11 sombras metálicas, 11 sombras mates e um primer. Eu confesso que em maquiagens assim dia a dia que eu faço, eu até uso esse primer. Eu como normalmente faço isso aqui que eu fiz, coloco a base, não selo a base com pó e venho com o primer e venho com as sombras. Mas dá no mesmo, porque como eu não selei com pó, nem a base, colocar esse primer aqui daria no mesmo. Vocês viram que as sombras pigmentam bem se você não tiver com esse primer do mesmo jeito, e é menos um passo, né? No dia a dia, assim, pra sair, eu às vezes coloco esse primer, às vezes não. Mas as sombras funcionam super se você só aplicar a base ou só aplicar o corretivo. Eu usei, gente, 2 sombras mate e 3 cintilantes, como vocês viram. As 2 sombras mate que eu usei, eu já vi diferença de pigmentação e de textura. Vocês devem conseguir ver. Vocês devem conseguir ver aí, ó, que a sombra... Não tá focando direito, mas dá pra ver que a sombra marrom, ó, tá com um buraco. E a sombra vermelha não está. Por quê? A textura é completamente diferente. Essa sombra marrom, ela é muito macia, só de encostar o pincel já levanta pó. Não é levanta pó de sujar tudo não, vocês podem ver que o primerzinho não está imundo. Mas assim, já o próprio pincel já dá uma cavucadinha na sombra e a sombra pigmenta super. Você tem que ter cuidado, tem que dar aquela batidinha para tirar o excesso nessa sombra marrom, porque ela é muito macia. Já a vermelha está levemente arranhada do pincel, só porque teve horas que eu tive que esfregar o pincel para ela liberar a cor dela, porque ela é bem mais dura de sair e bem mais difícil de pigmentar também. Já que ela é mais dura, ela pigmenta menos também. Então, entre essas 2 cores, eu prefiro a marronzinha claro, pigmenta mais rápido, facilita a nossa vida, agiliza a nossa maquiagem e entrega mais a cor. Apesar de cair um pouquinho aqui, isso é fácil com pele mate, você matifica essa parte aqui da olheira ou faz aquela caminha de pó e resolve. Tá? Então eu acredito que tenha essa variação de textura na paleta toda. Deve ter sombras aqui mais pigmentadas, das mates, né? Deve ter sombras mais pigmentadas e sombras menos pigmentadas, e isso pode ser um problema. Às vezes você quer fazer uma maquiagem vermelhona, você vai ter um trabalho danado para conseguir pigmentar isso direito, porque esse vermelho demora a construir as camadas dele, demora a ficar vermelhão mesmo. Tomara que não aconteça isso com sombras clarinhas, tipo esse rosa e esse aqui, mas depois se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu trago uma resenha dessa paleta. Entre as 3 cores cintilantes, que na verdade não são cintilantes, são metálicas, né, de acordo com o que a descrição da paletinha fala. Gente, realmente eu acho que elas são metálicas, olha só, elas brilham bastante. Elas têm um brilho diferente de uma sombra cintilante, ó, deixa eu pegar essa aqui bem clarinha. Olha só, ela tem olha isso, ela tem um brilho diferenciado. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Olha lá.
sabe? Parece metal, tô muito perto, né? Parece metal mesmo, olha, conforme eu mexo a mão, parece uma coisa metalizada, é um brilho diferenciado, mas eu tenho certeza que elas vão ficar mais intensas e bonitas com molhadas, ou molhar o pincel, ou molhar o olho com um fixador de maquiagem antes de aplicar. Com elas secas, que foi como eu usei, então é o único jeito que eu posso dar opinião. Também demora um pouco para você conseguir a intensidade de cor, você tem que ir e voltar várias vezes, esfregar bastante o pincel. Esse é o tipo de sombra que eu reparo que quanto mais você esfrega o pincel de aplicar, mais você dá polimento, mais você revela o brilho, como se elas fossem um iluminador, sabe? Então você tem que pegar o pincel, não adianta fazer só assim não, tem que dar uma esfregadinha, uma arrastadinha para o lado, para ele... parece que grudar a sombra, polir essa sombra e ela ficar mais metalizada. Então, no metalizado, eu super concordo. Eu só achei que a pigmentação dessas duas aqui, principalmente, fica muito igual. Na paleta dá pra perceber que elas são tons diferentes, né? Esse aqui é um rose gold, esse aqui é um rosa um pouquinho mais frio. Vamos colocar aqui na mão, já que eu fiz. Ó, no dedo ele é bem diferente, ó. De novo. O rose gold e o outro rosa. Ó, rose gold e o outro rosa. Olha como eles são diferentes no dedo. Mas aí colocando na mão, fica assim, esse aqui é o rosa, esse aqui é o segundo rosa. Na mão elas ficam bem diferentes. Ó, eu tô tentando ver o que vocês estão vendo. Ó, na mão, a de cima brilha bem mais e a de baixo é mais rosa, pelo menos nessa iluminação aqui, ó. Mas quando eu viro a mão também, ó, essa aqui é mais, o de cima é mais rosa chiclete e a de baixo é um rosa mais escuro. Só que no olho, vocês viram que estava sem sombra nenhuma onde eu apliquei essas sombras, essas duas aqui, que foi no cantinho e no meio, e olha. É que minha câmera não foca quando eu chego muito perto. Vou tentar esse olho aqui. Esse olho enruga todinho quando eu faço isso. Eu, ao vivo aqui, sinceramente, não tô vendo diferença. Deixa eu olhar aqui, ó. Não tô vendo diferença nenhuma entre essas duas sombras no olho. A outra, claro, ficou bem diferente dessas duas. Ela é bem mais escura. Mas eu achei que eu ia criar um degradê de rosas e não foi isso que aconteceu. Dei uma esfumada aqui na mão. E mesmo assim, na mão, elas continuam bem diferentes. Ó, de cima brilha bem mais e a outra entrega bem mais cor. Não sei, gente, não sei. Não sei se talvez seja a sombra que eu botei em volta, que fez tudo ficar parecido. Estou confusa. Mas, enfim, isso é só um detalhe. Isso tem a ver também com a cor da nossa pele, né? Que tá na minha pele, que tá no fundo. Enfim. A qualidade das sombras metálicas eu gostei bastante. Só queria que elas entregassem a cor mais rápido. Esse negócio de ir, voltar demora muito. Mas da próxima vez que eu for testar essa paleta, usar essa paleta, com certeza eu vou molhar o pincel. Porque, ou molhar a paleta também, né? Posso sprayar, usar um spray fixador de maquiagem nela para molhar a paleta em si, porque com certeza as sombras vão ficar mais intensas. Porque se seca ela já deu esse brilhão, eu acho que molhada ela vai ficar maravilhosa. Olha aqui, olha isso, olha isso. É assim, olha isso. Então, gente, assim, eu não testei todas as paletinhas, eu só tenho essa, pelos motivos que eu já falei com vocês na introdução do vídeo. E eu achei esse tipo de paleta muito legal. Uma dica, uma super dica para quem já acompanha meu canal aqui há algum tempo, muita gente comentou naquele vídeo. Reparem, gente, que as cores metálicas daquela paleta da Vivai que eu resenhei aqui para vocês, lembra? Tinha 2 dourados, tinha um roxo metálico, tinha um rosinha claro e tinha um branco também. Esse aqui não, branco não tem, mas olha só, 1, 2, 3, 4 dourados, tem um champanhe metálico, tem um roxinho metálico, tem um rosa exatamente da cor daquela paleta metálica. Eu esqueci da minha cor metálica preferida, que era o bronze, que tá bem aqui. Então essa paleta aqui tem todas as cores metálicas que aquela tinha e é uma paleta metálica também. As sombras cintilantes dessa paleta são metálicas. Então se você se interessou por aquela paleta como eu, queria um dupe, queria uma paleta que pigmentasse mais, eis aqui a solução. Ela também tem um marrom quente que a outra tinha, tem um marrom mais neutro.
Essa cor aqui eu acho que tinha na da Vivai também. Só esse vermelho que a da Vivai não tinha. E um detalhe é que a Vivai tinha 2 tons de roxo. Um roxo mais quente e um roxo mais frio. E essa aqui não tem roxo nenhum. Mas é muito mais fácil a gente sair por aí procurando 2 roxos do que todas essas sombras metálicas juntas. Então tá aqui uma solução para quem gostou daquela paleta quando eu resenhei e quer aquelas sombras metálicas. Eis as sombras metálicas. Gente, pela qualidade dessas sombras, pelas sombras metálicas que tem aqui, eu até me interessei em comprar outras paletinhas dessa coleção nova, porque sombra metálica é difícil de achar. Eu fico muito feliz de ver a Ruby Rose trazendo. Sombra cintilante tem, mas metálica é mais complicado. E essas estão com uma qualidade boa. Eu recomendo sim, gente, essa paleta. Eu sempre falo pra vocês aqui em vídeo quando eu reprovo alguma paleta. Você quer uma paleta baratinha? Você quer fazer maquiagens pro dia a dia? Compre Ruby Rose, porque não tem erro. Eu nunca usei uma paleta da Ruby Rose que eu falasse assim, não pigmenta. O que sempre acontece é que esse tipo de cor aqui não pigmenta, essas muito clarinhas. Mas olha meu tom de pele, isso nem vai ficar bem em mim, né? Só se eu fizer um cat eye e botar uma sombra dessa bem no cantinho interno. E aí ela não vai aparecer, ela é mais para selar a pálpebra e eu colar um glitter em cima. E esse é o único tipo de problema que eu já tive com as sombras da Ruby Rose, de cores mais claras serem pouco pigmentadas, mas eu acho que realmente eles estão melhorando a fórmula cada vez. Essa paletinha aqui tem uma qualidade muito boa, eu acho que tá igual ou melhor do que aquela coleção Bi alguma coisa. Porque aquela coleção Bi alguma coisa, as sombras cintilantes eram muito boas, mas essa daqui, mas as mates, algumas eram boas, algumas não. Aqui, as sombras mates que não são boas também pigmentam, também pintam, você também constrói seu esfumado. Então, eu acho que essa tá muito boa, sim. Então essa foi a minha opinião, gente. Se vocês têm alguma outra paleta dessa, querem me recomendar, deixem aí nos comentários. Se vocês discordam da minha opinião, querem acrescentar alguma coisa, deixem aí nos comentários. E até o próximo vídeo e tchau, tchau!